roupa bem comportada. Bem discreta, né, Tá Lu? parecendo uma cortina, Lu. Tudo bem, Lu? Boa tarde. Tudo bem, meninos? Como vão vocês? Agora, que preço de ingresso salgado esse, hein? Pois é, pra cada jogo, 185, né, Lu? E um pacote de 8.500 para 3 jogos. Mas aí, com bar, com boate, piscina e tudo. Sei. Ainda bem que eu sou jornalista, viu, Lu? E eu vou a trabalho, né? Porque se tivesse que pagar ingresso, eu tenho que ver pela TV. Pois é, e pensar que o futebol é o esporte do povo, né? Já foi, viu, Lu? Já foi. Já foi, mas não é mais. Com essa elitização aí, essa frescura que tá nesse negócio de arena aí, acabou. Você não vê mais o povão no estádio. Não pode faixa, não pode bandeira, não pode cerveja, não pode gritar, não pode ficar de pé, não pode nada, Lu. Tá difícil, viu? Tá difícil. Tá aí o desabafo de Everton. Ô, Lu, beijo, bom trabalho. Beijo pra vocês, uma excelente tarde. Tchau. E pra você em casa, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O Me Chama Que Eu Vou está no ar com informação, prestação de serviços, entretenimento e, muito mais pra você. E daqui a pouco tem uma reportagem super legal. A Kate foi até o viaduto Santa Teresa, região leste de Belo Horizonte, onde acontece todas as sextas-feiras um duelo de MCs. Vamos ver um trecho. Eu sou a Kate Oliveira, não tô de brincadeira. Vou fazer uma rima, bora aí, camaradagem, pra ver se combina com essa reportagem. Eu acho que eu não sou muito boa de rima, não. Mas hoje eu vou mostrar quem manja bem. Eu tô aqui no viaduto Santa Teresa e vou mostrar pra vocês o duelo de MCs. Bacana, quero conferir isso depois, hein? Já já, reportagem completa. Bom, mudando um pouquinho de assunto, um dos destaques desta semana. Caso Bruno, né? Mais um capítulo. Foram 13 horas de trabalho no primeiro dia de julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. A sessão começou com um atraso de 6 horas. Isso porque a defesa questionou a ausência de testemunhas e pediu a retirada do atestado de óbito de Elisa Samúdio do processo. A repórter Wanda Sampaio tem as informações. A sessão começou com 6 horas e meia de atraso. Os advogados de defesa tentaram adiar o júri por causa da ausência de 2 testemunhas. Mas a juíza Marixa Fabiani negou o pedido e mandou que a polícia buscasse uma das testemunhas em casa. Na verdade, eles não levantaram nada que pudesse levar à anulação do julgamento ou mesmo adiamento. Bola é acusado por 2 crimes, homicídio e cárcere privado de Elisa Samúdio. Eles teriam sido cometidos em 2010 por ordem do ex-goleiro Bruno Fernandes, de quem Elisa era amante. Bruno já foi condenado a 22 anos de prisão. O braço direito dele, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, também foi condenado. Provar que esse processo é fraudado. Assim que entrou no plenário, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, chorou. Os filhos também compareceram ao tribunal. Ele tem certeza dessa inocência, está viva dentro do coração dele e a certeza de que ele vai ser inocentado, sim. O ex-goleiro acusou o Bola de ser o executor de Elisa. Bruno disse que o corpo da ex-modelo foi jogado para cachorros do ex-policial civil e militar, que é acusado de fazer parte de um grupo de extermínio e é investigado por outras 3 mortes. A acusação vai explorar o fato de que na certidão de óbito de Elisa aparece como local da morte a casa de Marcos Aparecido. Apenas uma testemunha prestou depoimento no primeiro dia de julgamento. A delegada Ana Maria dos Santos, uma das responsáveis pela investigação, falou durante 7 horas. Durante todo o depoimento da delegada, os advogados de Bola tentaram apontar falhas nas investigações. Eles recorreram ao processo para mostrar que foram feitas cerca de 50 ligações entre o policial civil aposentado José Laureano e um dos envolvidos no caso. Mas mesmo assim, o suspeito não teria sido investigado. A delegada afirmou que por 2 vezes ouviu o policial aposentado antes da quebra do sigilo telefônico, mas que ele não foi indiciado por falta de provas. É interessante que os amigos, os próximos das autoridades policiais investigantes, não estão. E o inimigo, Marcos Aparecido, está aqui apontado. Pode até haver de o Zezé não ter sido indiciado na época, mas nunca é tarde. Ele vai ser indiciado, vai ser denunciado.
vai ser investigado e certamente vai sentar aqui no banco dos réus a qualquer hora dessa. Segundo a promotoria, não haverá acordo para a redução de pena de Marcos Aparecido, a não ser que o réu decida pela primeira vez indicar o local onde está o corpo de Elisa Samúdio. O julgamento deve demorar entre 3 e 5 dias. Entre 3 e 5 dias, podendo até se estender mais, né? Vamos aguardar aí o passo a passo desse julgamento. E o segundo dia de julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, foi retomado por volta das 9h30 da manhã de hoje. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, devem ser ouvidos pela acusação Jailson Alves de Oliveira, detento que denunciou ter ouvido Bola confessar a morte de Elisa Samúdio, João Batista Guimarães, policial que testemunhou o depoimento de um motorista de Bruno, isso em 2010, e Jorge Luiz Lisboa, primo de Bruno, que era menor de idade à época do crime. E quem registrou toda a movimentação nesta manhã foi o repórter André Salles. Vamos acompanhar. Marcos Aparecido dos Santos chegou ao Fórum de Contagem na região metropolitana por volta das 8h30 da manhã. 15 minutos depois, o detento Jailson Alves de Oliveira também chegou sob forte escolta. Jailson é considerado uma das principais testemunhas arroladas pela acusação, porque teria ouvido de Bola detalhes da execução de Elisa Samúdio. Vai ser decisivo, porque ele vai contar a história que o Bola contou, que matou Elisa, como matou, que fez dela cinzas. E esse negócio de não achar o corpo, essa coisa do corpo não aparecer, é exatamente a prova maior de que ela foi submetida ao micro-ondas, né? Nós não temos nenhuma dúvida, não. O Bola não tem, apesar de ter essa tal declaração dentro da faculdade aí, mas isso tudo é bobagem, o papel aceita tudo. Os advogados de defesa do ex-policial prometem desmentir a testemunha. Infelizmente, um pequeno embate entre defesa e acusação, algumas provocações, mas tenho certeza que hoje será bem mais tranquilo, mesmo porque o caminho do processo está indo para a verdade. Marcos Aparecido é inocente. Além de Jailson, outras 6 testemunhas devem ser ouvidas. A expectativa é que os trabalhos sigam com mais rapidez a partir de agora. Tanto que o advogado Fernando Magalhães vai tentar convencer Hércio a ser mais breve. A advogada da mãe de Elisa Samúdio chegou ao fórum no final da manhã e demonstrou confiança em uma pena alta. O que eu espero é que realmente venha confirmar tudo aquilo que já veio para os autos. Eu acho que só tem a sedimentar realmente tudo aquilo que a acusação já vem trabalhando para que nós possamos ter a definição da condenação do Bola. E nós vamos ao vivo ao Fórum de Contagem, onde o repórter André Salles tem as informações desse segundo dia de julgamento de Marcos Aparecido, o Bola, acusado de ser o executor de Elisa Samúdio. Olá, André, boa tarde. Qual é a situação de momento? Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos telespectadores do Me Chama Que Eu Vou. A situação é de mais um depoimento longo nesse segundo dia do julgamento do ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola. Dessa vez, quem fala é o Jailson Alves de Oliveira, um detento que, como você mesmo bem disse, chegou a dividir cela com Bola e que garante ter ouvido do ex-policial detalhes sobre a execução, o assassinato da ex-amante de Bruno, Elisa Samúdio. Ele é ouvido neste momento, a acusação quem faz as perguntas ao detento, e já são aí 3 horas de oitivas. Ele fala por bastante tempo, lembrando que a juíza Marixa Rodrigues deu um prazo aí para cada depoimento de no máximo 6 horas. Então, é possível sim que esse depoimento se arraste por mais algumas horas. Isso, como a gente viu anteriormente, a defesa chegou hoje ao Fórum de Contagem prometendo celeridade, prometendo ser o mais breve possível. O Fernando Magalhães, um dos advogados que representa a Bola, chegou a ter uma declaração, inclusive, inusitada. Ele falou que gostaria que o julgamento acabasse o quanto antes por ele, até ontem mesmo, no máximo na quarta-feira, como era a previsão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e que iria tentar convencer o colega dele, Hércio Quaresma, a ser menos prolixo, Luciana, e ser mais breve mesmo nas colocações dele, para que o julgamento andasse com mais celeridade. No entanto, pelo menos pelo que parece, esse segundo dia também promete ser bastante arrastado. Na previsão dos próprios advogados, a sentença deve sair no final desta semana, com uma possibilidade, talvez pequena, de que o julgamento entre até na semana que vem.
A gente tem um conselho de sentença que foi formado ontem de 4 homens e 3 mulheres que vão decidir se Marcos Aparecido dos Santos é culpado ou inocente do homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa e ainda por ocultação de cadáver. Lembrando que se ele for condenado por esses 2 crimes, a pena pode chegar aí a 34 anos de prisão. Caso ele fizesse aí uma confissão, mesmo que parcial, pode ter aí uma redução de 1/3 ou até 2/3 da pena, mas isso não parece que vai acontecer. Os advogados voltaram a dizer hoje, os advogados que representam o ex-policial, de que a tese continua sendo a de inocência. Eles vão alegar, vão negar o crime até o fim, tentar mostrar aí falhas na investigação, mostrar que talvez Bola tenha sido colocado aí como bode expiatório, que ele não tem nenhuma ligação com o crime. Essa é a tese da defesa, essa vai ser a tônica do trabalho até o final aí desse julgamento. Portanto, Luciana, mais um dia de trabalhos bem arrastados e que talvez isso se alongue aí, que a gente tenha aí realmente um julgamento até o fim desta semana. Luciana. Ok, obrigada André Salles pelas informações e a qualquer momento nós voltaremos ao Fórum Pedro Aleixo, lá em Contagem, na região metropolitana, acompanhando então esse segundo dia de julgamento de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado aí de executar Elisa Samúdio. E não foram encontrados vestígios de pólvora nas mãos da adolescente, namorada do delegado da Polícia Civil, Geraldo Toledo, baleada no último dia 14 em Ouro Preto. O delegado teria dito aos funcionários do hospital que a adolescente tentou se matar. Ele está detido na casa de custódia da Polícia Civil aqui em Belo Horizonte, na região leste, cumprindo prisão temporária determinada pelo prazo de 30 dias. A família da vítima não permitiu a divulgação do estado de saúde da adolescente. Vamos aguardar aí, então, também a investigação em relação a esse caso, né? Esse delegado que respondia por uma delegacia de proteção, né, à criança e ao adolescente. Ele, 40 anos, 41, ela, 17 anos e namoravam há cerca de 4 anos. Vamos aguardar, então, as investigações. E a Justiça concedeu liberdade ao ex-bancário Pedro Meyer, um homem suspeito de ter abusado sexualmente de várias mulheres na década de 90, aqui em Belo Horizonte e também em Contagem. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, ele estava preso desde março do ano passado e foi liberado no dia 10 de abril. Vamos acompanhar a reportagem. A decisão em segunda instância deixou surpresas as vítimas do maníaco. O caso teve audiência de instrução adiada por 2 vezes. O resultado do exame de sanidade mental realizado no último dia 4 de abril não foi sequer enviado ao juiz responsável. A assessoria do Tribunal de Justiça informou que só se manifesta depois de analisada a decisão de soltura. Uma das vítimas, que não quer ser identificada, falou por telefone com nossa reportagem. Ela disse estar com muito medo e não entender a decisão da Justiça Mineira. Tenho muito medo e a Justiça é uma confusão. Eu só sei que eu estou muito indignada dele estar solto. Ele roubou minha infância, ele roubou minha inocência, ele roubou minha vida. Eu acho que agora todas as mulheres estão vulneráveis. Não somente eu, não somente as outras vítimas, mas todo mundo está vulnerável porque tem um estuprador solto. Um estuprador que fez várias vítimas e que pode sim fazer outras várias vítimas. Pois é, uma justiça que está felizmente ou infelizmente seguindo ali à risca, né, o que está escrito na lei. Um laudo, um resultado que deveria ter ficado pronto até 120 dias, né, logo após a conclusão das investigações, e por causa desse atraso está solto então o conhecido maníaco do Anchieta. Realmente para as vítimas, não só para as vítimas, para a sociedade, é realmente um caso inusitado, revoltante e difícil de entender, né? Essa nossa justiça. E agora nós vamos conhecer a história de Dona Antônia, uma professora aposentada que sofre com diabetes. No ano passado, ela ficou internada cerca de 1 mês para tratar a doença. E quando voltou para casa, sofreu ainda mais com a perda de um filho. E tudo foi acontecendo e para piorar a situação, Dona Antônia teve que amputar a perna e hoje tudo o que ela mais quer é uma prótese. Vejam na reportagem de Jacques Leal. É na estante de casa que a avó observa saudosa a foto dos netos sem deixar de contemplar a própria fotografia. Na imagem, lembranças de um passado de alegria, quando lecionava, aos 27 anos.
só recordação. Aos 60 anos, a avó é Antônia Cândida, que ao lado do companheiro Raimundo Silva, vive dias bem diferentes. Angústia e muito sofrimento. Um pesadelo que, segundo ela, começou aos 31 anos, depois da realização do parto do terceiro filho, nascido de forma prematura. Uma descoberta que mudaria os rumos dela e de toda a família. Antônia era diabetes. Perdi o meu pai, a mãe, assim, vários na família com diabetes. Mas eu não tinha. Aí no último parto do meu filho, aos 29 anos, ela apareceu a diabetes e aí deu sequência. Foi só agravando. A criança ficou bem e a aposentada lembra que na época buscou os recursos disponíveis para fazer o tratamento que pudesse minimizar os efeitos da doença, recém-descoberta. Mas segundo Antônia, com o avançar dos anos e o relaxamento no tratamento, acabaram agravando a situação. Surgiram dores nas pernas, à esquerda principalmente. Na época, não tomava insulina ainda, era só os comprimidos fornecidos pelo posto e tinha o acompanhamento médico no posto e tudo. Mas, ao devido do decorrer dos anos, ela foi agravando ao ponto de eu ter que usar insulina 3 vezes ao dia, a insulina humana e a insulina regular. Eu faço uso das duas, né? A situação ficava cada vez mais grave e os médicos demonstravam temor em relação ao avanço da doença, que começava a comprometer cada vez mais os órgãos do corpo. A cicatriz no peito foi resultado de uma operação no coração, também consequência da doença. Na época, internada e vivendo à base de morfina, a aposentada recebeu a pior das notícias: a morte do filho mais novo em um acidente de carro. Fato assim que ninguém espera, ninguém acha que vai acontecer. O meu filho de 31 anos, né, faleceu no dia que o médico me deu alta, no dia 20 de setembro. Quando eu recebi a alta, eu recebi também o comunicado que o meu filho tinha falecido em Campos Gerais, né? E eu vim para o velório dele, né? E fiquei em casa 7 dias, que a gente fez o culto, e voltei para o hospital e já voltei grave. E a dor pela morte teria consequências ainda mais drásticas. A doença chegou a limites extremos. A última tentativa para evitar a perda de membros não deu certo, diz a professora. Em dezembro do ano passado, o indesejável se fez necessário: a amputação de membros da perna esquerda. Fez o exame nas 2 pernas e esse exame que fez, arterial, comprovou que a perna esquerda estava muito comprometida a ponto de eu ter que internar. A direita ainda podia esperar para ser socorrida, mas a esquerda não. Em numa análise mais profunda, os médicos entenderam que seria necessário a senhora passar por uma angioplastia. Isso. Meses depois de perder parte de uma das pernas, Antônia e o marido passaram a viver dias de muita tristeza. Ela tenta se equilibrar no andador emprestado pela sogra. A cadeira de rodas mostrada pelo marido é também emprestada e causa feridas no corpo por não estar adaptada. Situação que faz o marido lamentar bastante. Tomo muito remédio. O senhor é quem ajuda, a dona Antônia no dia a dia dela. O senhor é que dá uma força muito grande, né? É sim. Eu que olho ela à noite. Aí quando ela precisa ir no banheiro, eu tenho que colocar pomada nela. Isso. Faz o que pode, né, seu Antônio? É sim. E para piorar ainda mais a situação, Antônio e o companheiro compartilham de um mesmo drama. A procura por ajuda financeira para comprar uma prótese avaliada em mais de R$20 mil não teve uma resposta satisfatória. O risco de perder a outra perna é uma realidade já diagnosticada. Devido ter tentado ajuda em vários lugares, eu pedi, assim, de coração, a Band. Porque
a gente assiste. Várias pessoas me deram lá na igreja, me deram o mesmo conselho. Né? Eles trabalham com força, eles têm interesse em ajudar as pessoas. E nós já vimos casos assim, caso até de diabético mesmo, e que conseguiu, nesse programa, né, conseguiu com essa entidade ser atendido por alguém. Eu gostaria que alguém que... Eu não posso pôr uma prótese qualquer, porque eu não posso ter ferida, eu tenho que ter mobilidade, que eu não tenho joelho, tem que ser uma prótese com joelho, eu tenho que ter movimento no pé, né? Um pé que mova, né? Então, e de acordo também o material, porque o meu peso, tudo isso influencia. Então, alguém que possa fazer, eu considero assim, essa doação por amor. Exatamente, por amor, por respeito, solidariedade, né, dona Antônia? A senhora que está em casa, um abraço para a senhora, viu? E estamos aqui na torcida para que você em casa possa ajudar a dona Antônia. Você, empresário, que trabalha aí nesse ramo de próteses e que possa ajudar a dona Antônia, entre em contato conosco. 3349-5315, 3349-5315. E não só você, que é do ramo aí de próteses, né? Um microempresário, empresário, mas você aí em casa, disponível, que possa ajudar a dona Antônia, entre em contato conosco. 3349-5315, 3349-5315. O telefone está aí na tela para você. Dona Antônia, boa sorte. Estamos aqui na torcida. Bom, vamos para um brevíssimo intervalo. Você não saia daí, é rapidinho. Estou te esperando, hein?